Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós estamos em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Na minha modesta opinião, este é o versículo mais importante do livro de Atos. E ele tem o seu cumprimento no capítulo 2. Mas aqui está a promessa feita diretamente pelo Senhor Jesus. E essa promessa, ela vem no Antigo Testamento, nós temos lá principalmente no livro de Joel, a grande ênfase da descida do Espírito Santo. E o povo naquela altura não entendia como é que isso ia acontecer. Muitas vezes se cria uma expectativa de algo muito fora do normal, muito espetacular. E as coisas de Deus têm uma configuração, uma aparição muito simples. O Espírito Santo desceu, o que aconteceu, o que foi prometido em Joel aconteceu, e de uma forma assim que passou desapercebida por quase toda a gente de Jerusalém. Porque se passou dentro de uma casa com 120 pessoas, aquela grande promessa de descida do Espírito Santo. E realmente foi o grande evento. Nós podemos dizer que houve um antes e depois. Quando o Espírito Santo desceu, houve a formação da Igreja de Jesus, que até então não existia. Aqui houve a fundação oficial da Igreja. É como se desse início a esse corpo de Jesus, que vai ser arrebatado com ele, vai ficar nessa terra até a segunda vinda. Então, a igreja tem permanecido ao longo desses mais de 2000 anos, porque o Espírito Santo desceu, essa promessa se cumpriu. E aí nós vamos entender um pouquinho mais desse versículo. Nós percebemos aqui que Deus tem um reino. O conceito de reino no Antigo Testamento é até mais compreensível do que reino no nosso tempo, porque naquela altura as nações não eram tão definidas como hoje nós temos um mapa mundial com os territórios muito bem definidos, as fronteiras, uma legislação que garante essas fronteiras e etc. Mas naquele tempo os reinos oscilavam muito na mão dos poderosos. E era fácil você entender um reino porque ele tinha um grande exército, porque ele tinha leis, ele tentava invadir outros povos porque ele precisava crescer, mostrar o seu domínio. E o Senhor Jesus mostra para os discípulos que existe um outro reino, só que um reino de natureza diferente. O reino de Deus, existe então os reinos deste mundo e o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que qualquer reino deste mundo, embora ele não seja palpável, ele não seja visível, mas ele é superior em importância, tanto porque ele tem leis, mandamentos, ele tem cidadãos, ele tem um rei, que é soberano, está acima de todos os reis, e ele tem um exército poderoso. Esse exército é um exército de testemunhas. A partir desse momento, você passa a ver a população do reino de Deus. Não é uma população qualquer. Nós entendemos que o reino dele é espiritual e agora o reino dele tem testemunhas. Então, nós estamos percebendo que nós também fazemos parte desse reino e que dele nós não somos meros cidadãos, Nós não somos súditos de um reino, nós somos testemunhas. E testemunha é o quê? Aqui nós podemos falar de vários pontos, eu vou tentar falar de alguns, tem muita coisa para falar nesse versículo, eu não vou conseguir falar tudo. Então, nós temos aqui a instituição clara da igreja,
como reino de Deus nesse mundo, nós temos o poder do Espírito Santo, que torna as pessoas aptas para o reino, que torna as pessoas aptas a testemunhar, não a serem apenas membros desse reino, mas a testemunhar, né? E onde é que elas irão atuar? Onde será o campo de ação dessas testemunhas? E o reino de Deus, por ser espiritual, exige um poder que também é espiritual. Nos reinos desse mundo, quanto mais capacitada é a pessoa academicamente, ou né, intelectualmente, ou na sua forma de falar, ela é bem dotada para falar, ela tem um discurso muito bom, ela é eloquente, ela tem uma retórica, uma oratória muito boa, ela tem força física, habilidade, ela tem um cérebro muito além da média. Então, quanto mais bem dotada essa pessoa mais importante ela se torna nos reinos desse mundo. Mas no reino de Deus, esse tipo de influência não conta. Não importa se você é muito inteligente, se você é uma pessoa que fala bem, não importa qual é a sua idade, não importa se você é homem ou se você é mulher, não importa onde você nasceu, quem são os seus pais, a sua origem, nada disso define o cidadão desse reino, porque esse cidadão, ele passa a ser investido de um poder para viver nesse reino e agir dentro dele. Nós, quando entramos na igreja, quando nós chegamos ao Senhor Jesus, eu, pelo menos, aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver os obreiros e os pastores tendo autoridade sobre os demônios. Eu tive uma nuance, eu tive um pequeno vislumbre que ali havia um poder, diferente do poder das demais pessoas que eu conhecia, dos lugares que eu tinha frequentado. Então, esse poder foi dado através do Espírito Santo. Aqueles que tentam fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo estão no reino errado e trabalhando com o poder errado. No reino de Deus, o poder só pode ser espiritual e vindo do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tentar fazer a obra de Deus sem esse poder vai fracassar. Por isso o Senhor Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles aguardem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai capacitá-los com esse poder. E por que isso é tão importante para a gente? Nós precisamos ler, reler, relembrar isso, porque em alguns momentos na obra de Deus, nós fazemos a obra de tanque vazio, ou seja, é a mesma coisa da gente querer dar partida num carro e ele não tem combustível, ele não vai sair do lugar. Você vai tentar se deslocar, vai tentar rodar com aquele carro, ele pode estar perfeito, mas sem a gasolina, sem o combustível ou o gasóleo, né? Sem o combustível, ele não vai dar nenhum sinal. Do mesmo jeito é fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E esse poder é algo que atua em nós e é infundido em nós diariamente. Não é um poder que só veio sobre você no dia do batismo e acabou. Você não precisa se renovar nesse poder, você não precisa se mover nesse poder, buscar essa vida cheia de poder. Não, é algo que vai depender a nossa entrega, a nossa consciência que o Espírito Santo está ali o tempo todo. Então, viver no poder do Espírito Santo exige uma mentalidade diferente, porque é simples entender. Quando nós vemos que o Senhor Jesus subiu, e mais abaixo aqui tem esses versículos, né? Quando nós vemos a dinâmica da ascensão de Jesus, ele estava ali fisicamente.
Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele passa 40 dias aparecendo e desaparecendo. Era como se ele estivesse acostumando os seus discípulos a uma nova realidade. Agora vocês não vão me ter mais o tempo todo fisicamente. Esse tempo que a visão, o campo de visão, do toque, da audição, era tão farta, porque eles estavam ali, eles tocavam em Jesus, eles ouviam a voz de Jesus, eles viam Jesus. Isso é uma experiência extraordinária. Mas aquele tempo de aparecer, desaparecer, aparecer de novo e, de repente, subir aos céus, marcava o fim de uma época. Agora vocês não vão mais ter uma vida de fé através dos sentidos, mas é uma vida de fé sem nenhum sentido, só o sentido da confiança em Deus. Não vai ter mais toque, não vai ter mais audição, não vai ter mais visão, não vai ter mais nenhum desses sentidos. Mas isso não significava que ele estaria ausente. É interessante termos essa consciência de que nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos o seu poder. O poder do Espírito Santo não é algo que você toca, mas é algo tão real como o ar que nós estamos respirando agora. Nós não vemos esse ar, mas nós temos a certeza que ele está entrando dentro das nossas narinas, ele está entrando nos nossos pulmões, ele está oxigenando o nosso sangue. Por isso que nós estamos de pé, nós estamos vivos e respirando aqui agora. Então, o poder do Espírito Santo não é algo fictício, não é algo ilusório, porque você não vê. Muita gente passou pela experiência do batismo, né? Não todos, muitos passaram, que estão fazendo a obra, não todos, mas em algum momento deixou de se mover nesse poder. E é interessante você reparar que o Espírito Santo marca tanto uma pessoa, a maneira dela agir e servir é tão diferente, é completamente surreal para esse mundo, que um era Pedro antes do batismo. E o Pedro, depois do batismo, simplesmente no seu primeiro sermão, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas são batizadas. Me fala qual pastor na história da igreja, se você estudar um pouco da história da igreja de Jesus na Terra, desde que a igreja foi fundada, não existiu nenhum homem que, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas tivessem se convertido. Você se lembra da primeira reunião que você fez? Eu me lembro da primeira vez que eu preguei. Eu não sei se uma pessoa se converteu, eu não sei nem se uma se converteu ou foi batizada com o Espírito Santo. Pedro, na primeira reunião, 3.000 foram batizados. E esse contraste existe exatamente para mostrar o que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quando o Espírito Santo vem e nós permitimos, nós deixamos que o Espírito Santo nos use como ferramenta mesmo, como instrumento nas suas mãos, esse poder vai sair de nós, ele vai passar pelas pessoas e fará coisas extraordinárias, como o que está escrito lá em Marcos, no final do Evangelho, e sinais seguirão, maravilhas e sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos. Se alguma coisa mortífera beberem, ela não lhes causará dano. Ou seja, o poder do Espírito Santo em nós é para que o céu desça à terra. É para que o céu consiga tocar na terra. Só através do Espírito Santo nós conseguimos realmente fazer aquilo que Jesus faria. Aquelas obras maiores que ele prometeu só vão acontecer através da ação do Espírito Santo em nós. Mas quantas vezes nós estamos nos movendo nesse reino espiritual com o poder físico, com o poder do intelecto, da nossa inteligência apenas.
o poder da nossa experiência. Não é esse tipo de poder, é o poder, aqui ficou claro, o poder olha só, recebereis o poder do Espírito Santo. Não é o poder da sua aparência, da sua influência, da sua origem, do seu conhecimento, nada disso. No reino de Deus, isso não faz diferença. E é bom acentuar isso, ressaltar isso, porque muitas vezes nós somos influenciados pela cultura desse mundo que exclui pessoas que não são capacitadas, não é? O mundo exclui, o mundo escolhe pessoas através do currículo ou através da indicação. Você consegue uma vaga nessa empresa aqui, só se alguém te indicar. Você vai conseguir ser beneficiado só se você tiver alguém influente que vai falar de você. No reino de Deus não tem isso. O reino de Deus não exclui, muito pelo contrário, ele é democrático, ele dá capacidade para todas as pessoas, não só de entrarem nesse reino, mas de serem servos nesse reino, trabalhadores, ceifeiros nesse reino. Mas elas precisam do poder do Espírito Santo. E aí a gente tem que imaginar que esse poder, e essa é a parte mais importante que eu penso com respeito ao poder, né? É que num determinado momento nós nos acostumamos com o Espírito Santo, nos esquecemos que ele é uma pessoa, que ele está ali em nós, e nós começamos aquele processo de apagar o Espírito Santo. É possível. A Bíblia fala que é possível você entristecer o Espírito Santo, é possível você apagar o Espírito Santo. Por mais que ele seja a terceira pessoa da Trindade, que ele seja Deus, né? Porque o Espírito Santo é Deus, portanto, ele é o Altíssimo também, ele é todo-poderoso também, ele é onisciente, onipresente, ele tem todos os atributos do Deus Pai, do Deus Filho. Mas em algum momento nós podemos apagar o Espírito Santo em nós. E claro, se ele estiver apagado, não tem poder. É a vida de tanque vazio. É a vida de igreja todo dia, indo para a igreja, mas sem combustível nenhum. E como é que você apaga o Espírito Santo? O mesmo apóstolo Paulo que fala que descreve esse texto sobre o Espírito Santo, ele fala que uma das formas de apagar o Espírito Santo é não dando ouvido às profecias, ou seja, à pregação do Evangelho, não ouvindo a palavra. E esse é o caminho da queda que muita gente tem percorrido no nosso meio. Muitos pastores, esposas, obreiros, membros, muita gente que estava até anos na igreja, tinha até bastante tempo de convertida, tinha tido experiências com Deus, mas caiu na fé, porque num determinado momento a palavra deixou de ser importante para ela. Então Paulo fala que nós apagamos o Espírito Santo quando nos desapegamos da palavra. A palavra é como se fosse o pão, o sustento que a gente tem para viver nesse mundo. Quando você se separa, se aparta da palavra, o Espírito Santo se entristece e se apaga. Ele diminui em poder, em ação, em influência dentro da pessoa. É muito interessante pensar nisso. E lembrar que ele é uma pessoa, e uma pessoa que está ali a morar dentro de nós com vontades santas, com aptidões santas. O Espírito Santo mora dentro de mim, ele mora dentro de qualquer pessoa que foi batizada, foi batizada com o Espírito Santo, mas ele, em momento nenhum, vai se acomodar às nossas vontades ou à nossa maneira de viver. Ele continua sendo Deus e ele tem aptidão santa. Imagina, ele tem uma inclinação santa. Dentro de nós, ele quer nos mover para essa santidade, ele quer produzir em nós a santidade. A santidade é uma virtude que nós não conseguimos produzir. Ninguém consegue gerar santidade. Nós não conseguimos gerar amor, nós não conseguimos gerar paz, nós não conseguimos gerar alegria, domínio próprio.
são frutos do Espírito Santo. Gálatas 5 fala exatamente isso. O fruto do Espírito o fruto quer dizer, isso aqui só vem pela ação do Espírito Santo, só ele gera. Então, esse amor pela palavra, só o Espírito Santo gera. Quando eu me aparto da palavra, como o Espírito Santo vai gerar esse amor? Como o Espírito Santo vai gerar essa dependência da palavra? Qual foi a última vez que Deus falou forte com você através da palavra? Deus se relaciona conosco através da palavra. O Espírito Santo produz em nós frutos através da palavra. A paz, que é tão importante, a paz que Paulo fala que é o árbitro nos nossos corações. Imagina, né? Ela dirige a nossa vida. Ela vai definir. Pela paz, você vê se está bem com Deus, se está reconciliada com Ele ou se você está em guerra com Ele. Pela paz que há dentro da alma. E essa paz é produzida pelo Espírito Santo. As pessoas trabalham muito porque elas querem ter poder de compra, elas querem ter dinheiro para comprar uma grande casa, um bom carro, ter um guarda-roupa farto, ter um plano de saúde bom, porque para as pessoas desse reino, né, esse reino terreno, ter é mais importante do que ser. No reino de Deus, a importância aqui é para o ser. Tanto é que fala que, ser-me-á, né, testemunha. Então, o poder não é para ter, é para ser. Quando nós ouvimos um testemunho de alguém contando, olha, eu cheguei à igreja e eu consegui restaurar a minha vida financeira, hoje eu tenho um poder de compra alto, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma fazenda, eu tenho um iate, Ele conseguiu poder para ter, mas mais importante do que isso é poder para ser filho de Deus, poder para fazer a vontade de Deus e poder para testemunhar a respeito de Jesus, né? Porque se nós dermos mais valor para ter, nós estaremos fazendo o mesmo que esse mundo faz. Nós estaremos valorizando o mesmo que o reino terreno e o reino do mal valoriza e aprecia, né? Então, o poder para ser vem antes do poder para ter. Quando uma pessoa conta, eu tenho o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, eu consegui isso e aquilo, isso glorifica a Deus. Mas eu passei a usar a palavra, e por causa da fé eu consegui isso, mas sem o Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo, esse poder para ter aí não é o mais importante. Não atribui a glória que realmente Deus deseja receber, né? Então, eu falei sobre a natureza do reino, né? O poder desse reino, o que não é suficiente nesse reino, a intelectualidade, o diploma, a beleza, a fluência, né? Nada disso é importante nesse reino. Agora, eu queria perguntar sobre a testemunha. Não sei se vocês já viram algum julgamento, um tribunal onde está acontecendo um julgamento, e quando o juiz pede para a testemunha falar. Eu nunca fui no tribunal, mas a gente tem a oportunidade de assistir hoje julgamentos através da internet, da televisão. Quando tem algum caso, algum crime muito mediático, normalmente a imprensa mostra aquele julgamento ou parte daquele julgamento. Mas, para entender essa porção da Bíblia aqui, vale a pena você assistir um trechinho de qualquer julgamento e veja a hora que a testemunha fala. Ela tem o momento certo para falar. Ela está ali, ela pode ser a peça-chave para resolver todo aquele processo. A palavra dela
pode definir a libertação ou o aprisionamento de alguém por muito tempo, vai definir a vida de muita gente. Mas ela é chamada num momento exato. E ela responde às perguntas que são feitas a ela. Ela não tem a liberdade de chegar no tribunal e fazer o que bem entende, e falar o que bem entende. Ela dá testemunho a respeito do que ela viu, do que ela ouviu, de fatos que são realmente verdadeiros para ela. Ela só pode ser testemunha de alguma coisa que ela presenciou, ou que ela sabe de verdade. Ninguém pode ir para um tribunal se não é testemunha de nada. Você vai participar de um processo, te arrolam como testemunha, mas você não sabe nada a respeito daquilo. Você não viu, você não ouviu, você vai testemunhar o quê? Você vai atrapalhar todo o processo. Você vai estar ocupando o lugar de uma outra pessoa, porque alguém devidamente preparado poderia estar ali. Então, quando a Bíblia fala que, através do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas, testemunha nesse sentido aqui, e o grego, quando usa essa palavra, quando você pesquisa lá essa palavra, né, no original grego, entre muitos significados, um dos significados é que, para testemunha nesse sentido aqui, equivale também à palavra Marte, ou seja, essa pessoa é uma testemunha tão verdadeira, ela sabe tanto o que está falando, que se for preciso, ela dá a vida dela. Ela passa pelo martírio para defender a verdade que ela está colocando ali. Então, ela não é uma testemunha qualquer, ela é uma testemunha com a própria vida, que aquilo é verdade, que o seu testemunho, as suas palavras correspondem à mais pura verdade, que não há outra verdade senão aquilo que ela está falando. E se for preciso, ela empenha a sua vida, ela perde a vida por causa dessa verdade. Imagina isso. A testemunha, a palavra que foi usada aqui, é a palavra que serve também para Marte. E você não vê no início da igreja primitiva que eles foram testemunhas e testemunhas com a própria vida. Porque muitos deles, para testemunhar a respeito do Senhor Jesus, a respeito do reino de Deus, perderam a vida, pelo viés do martírio, pelas perseguições, pela espada, pela morte no Coliseu, né? Morreram queimados em tochas de fogo para iluminar a cidade de Roma. Quanta coisa cruel aconteceu, mas pelo fato deles terem sido realmente batizados com o Espírito Santo, eles tiveram poder para testemunhar. Muitas vezes, uma testemunha diante do juiz, diante da pressão que há no tribunal, ela não consegue falar o que precisa ser falado, né? Então, nós enfrentamos uma pressão espiritual muito grande para ser testemunhas de Jesus. Nós precisamos nos mover através do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você vai ficar com vergonha de evangelizar, você vai ter timidez para fazer uma reunião, você vai tremer, você vai se esconder para falar. Quando você vê alguém que tem vergonha de falar da palavra de Deus, até no meio de pessoas de Deus, imagina, como é que essa pessoa vai ter coragem para testemunhar aí fora, no meio dos incrédulos? Se ela não consegue falar da palavra no meio dos cristãos, de gente que vive a mesma fé que ela. Você acha que ela vai ter coragem para testemunhar diante do perigo? Se uma espada for colocada no seu pescoço, será que ela vai conseguir renunciar à própria vida? Não creio, porque houve covardia dela na situação mais cômoda, mais fácil. Então, a testemunha, cheia do poder do Espírito Santo, ela passa o que tiver que passar, ela não vai se acovardar. E essa testemunha não é por um período. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos esse revestimento de poder, é como se aquela velha roupa de fraqueza que nós temos, sabe? Aquela timidez, aquela
covardia própria do ser humano, de se esconder, sabe, de ficar ali, eu não quero que ninguém me veja, essa roupa sai, o Espírito Santo te veste de poder. Pedro estava completamente abatido por ter negado o Senhor Jesus, mas vem o Espírito Santo e ninguém fala mais nisso, é um outro homem, um homem que testemunha Jesus e testemunha até o fim dos seus dias. Então, o perfil de timidez, de covardia, não combina com o Espírito Santo, não combina com o poder que desce sobre nós. E testemunha, como eu estava dizendo, até quando? Testemunha por um tempo? Nós vamos servir a Deus sendo testemunhas dele por um período da nossa vida? Chegará um tempo em que nós não seremos mais testemunhas? Não, o poder do Espírito Santo vem e nós temos condições de testemunhá-lo para todo sempre, até a consumação dos séculos, como disse o Senhor Jesus. Nós temos aqui um período, nós estamos vivendo num período, vamos localizar a igreja. Houve a fundação da igreja no Pentecostes. E agora, o acontecimento a seguir é a volta de Jesus. Nós estamos inseridas nesse período. Nós estamos vivendo um momento teve a primeira vinda de Jesus, vai ter a segunda vinda dele, que é a parousia, e nós estamos no meio desse acontecimento aqui, ó. Nós estamos vivendo esse momento. O apóstolo Paulo, ele é tão consciente a respeito da missão da igreja, da missão de cada filho de Deus, que ele vive como se o Senhor Jesus fosse voltar nos seus dias. Eu preciso cumprir o meu papel de testemunha. Eu preciso ser fiel a essa missão. Então, você não vai ser testemunha por um tempo. Nós abraçamos a obra de Deus e essa obra é para o resto da vida. Não existe possibilidade de se voltar atrás para quem foi cheio do Espírito Santo. Você não quer outra vida. O seu chamado é tão sublime, você se sente tão privilegiada que você não vê compensação nesse mundo. Não há compensação, não há nada que possa superar, não há nada que possa ser melhor do que isso. O que passa na cabeça de uma pessoa trocar esse privilégio de servir a Deus por qualquer coisa nesse mundo? Então, quem recebeu o poder do Espírito Santo, está vivendo nessa dimensão espiritual, entende isso. E ela quer cada dia servir mais. O seu prazer está em servir, em agradar a Deus, em deixar que o Espírito Santo se utilize das suas mãos, dos seus pés, da sua boca, do seu cérebro. Espírito Santo, o que o Senhor quer mais? Imagina, dentre todos os jumentinhos que haviam na época de Jesus, um foi escolhido para que o nosso Senhor, o nosso Salvador, montasse e entrasse em Jerusalém. Então, quando nós olhamos aqui com os nossos olhos humanos, não dá para perceber que aquele jumentinho foi especial? Poxa, quantos jumentinhos, mas Jesus escolheu um, não é? Então, é assim nós deveríamos olhar para a nossa vida. Dentre bilhões de pessoas nesse mundo, Deus nos escolheu para servi-lo. Isso é privilégio demais. Como eu posso trocar esse chamado? Como eu posso achar que alguma coisa é melhor do que isso? Do que anunciar o Evangelho, anunciar essa palavra que é tão preciosa. Nós falamos de uma palavra que é a palavra mais importante que existe no mundo. Se você for trabalhar numa empresa, você vai estar passando pensamentos e direções de uma pessoa. Você trabalha para Deus, você está passando, ensinando a palavra dele. É só a palavra que criou os céus e a terra, que criou o universo, a palavra que deu vida a tudo. É essa palavra que a gente trabalha. É essa palavra que está na nossa boca todos os dias. Que privilégio, não é? A palavra que criou tudo. A palavra que transforma uma pessoa. O médico não consegue transformar a alma de uma pessoa. Ele é limitado até no seu poder de cura do corpo. Ele não atinge a alma. Nós pregamos uma palavra que entra dentro da alma da pessoa e transforma. Sabe o que é você pregar
e uma pessoa tomar uma decisão, você mudar o rumo da vida de alguém, coisa que muitas vezes os pais falam anos e anos para os filhos e não conseguem o objetivo deles. A palavra de Deus é pregada e em instantes aquela pessoa muda de pensamento e ela toma uma decisão, se entrega a Jesus, muda todo o seu destino eterno. Então, o que pode ser mais precioso do que isso? Por isso que Paulo falou, eu decidi abrir mão de tudo, eu julguei tudo isso esterco. Tudo que ele tinha, gente, ele era doutor na lei, doutor em direito, um homem tão capacitado como ele, fariseu dos fariseus, um homem com a capacidade intelectual de Paulo. Ele achou que todo aquele preparo que ele tinha era esterco diante da sublimidade do evangelho, de você poder pregar o evangelho. Então, como alguém pode abrir mão disso? É ser testemunha e testemunha até o fim dos seus dias, até o seu último suspiro. E se Deus nos permitir, nos der o privilégio de, depois da morte, servi-lo como Eliseu, até os seus ossos, o Espírito Santo pode usar, porque alguém foi jogado lá, né? Um morto foi colocado lá sobre os ossos de Eliseu, e o que aconteceu? O morto ressuscitou. Olha a consideração que Deus tem até com o corpo do servo, né? O corpo que já é uma matéria, é um pó da terra. Nós servimos um Senhor fiel, justo, bom, que honra os seus servos, que considera os seus servos, diferente de todos os senhores desse mundo. Qualquer patrão nesse mundo vai ser injusto em algum momento. Nosso Senhor nunca será injusto conosco. Ele nunca vai nos abandonar, nos esquecer, nos deixar de fora. Não é? Ele disse para os seus discípulos na sua última noite, o Senhor Jesus queria que eles se lembrassem do céu. Ele queria que os discípulos não tirassem da sua mente e dos seus olhos a recompensa na eternidade. Então ele disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. E eu vou preparar um lugar. E na casa de meu pai há muitas moradas. Então, tudo que ele falou sobre o céu ali era para que os discípulos, olha, vai ter lugar para todos vocês. Ninguém vai ficar de fora. Nossas casas terrenas são limitadas. Um exemplo, você tem a sua sala tem uma mesa, 4 lugares. Você, no máximo, consegue receber 8 pessoas dentro daquela sala. Muito mal, muito apertado. Então, a nossa casa nesse mundo tem limite, mas Deus tem uma casa no céu que é ilimitada. Vai ter lugar para todos aqueles que creram no Senhor Jesus, se entregaram a Ele, para todos aqueles que viveram uma vida cheia do Espírito Santo. Haverá as boas-vindas para essas pessoas, uma acolhida para essas pessoas. Então, nós temos que ser testemunhas até o dia da nossa partida ou até o momento do Senhor Jesus voltar, porque Ele prometeu que voltaria. A testemunha não altera. Um outro ponto que eu queria falar sobre a testemunha é que ela não altera o seu testemunho. Como pode alguém que foi batizado com o Espírito Santo dar um testemunho hoje e daqui 5 anos a pessoa dá outro testemunho? Ela é batizada, eu recebi paz, eu quero servir a Deus, a igreja para mim é uma terra sagrada, é o melhor lugar do mundo, eu quero fazer parte dessa obra de Deus, é um privilégio estar aqui, eu vejo os pastores como homens de Deus, e daqui 5, 10 anos a pessoa está falando outra coisa? Há uma confusão aí. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, esse poder toma conta da nossa vida, nós somos testemunhas fiéis até o fim, o nosso discurso não muda. Quantas vezes você conhece uma pessoa e você tinha
o seu perfil dela, um perfil de alguém que era fiel, inflamado na fé, que alguém que servia, alguém que se dedicava às coisas de Deus. Mas depois de alguns anos você encontra aquela pessoa novamente e o perfil mudou. Ela já não é mais dedicada, ela não é mais fiel, ela não é mais aquela pessoa que falava com tanto fervor das coisas de Deus, ela não tem mais nenhuma daquelas características. Então a testemunha deixou de ser testemunha. Como que uma testemunha deixa o seu testemunho e nega esse testemunho? Há uma grande confusão aí. Eu não entendo. Reflitam sobre isso. E agora o Senhor Jesus fala sobre onde testemunhar, que é uma parte também muito interessante, né? Ele fala Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Começava por Jerusalém. É bom a gente falar sobre isso, porque normalmente as pessoas pensam, quando se convertem e recebem o Espírito Santo, elas pensam em influenciar todos do lado de fora. E esquece que a primeira e mais importante influência nós exercemos dentro da nossa casa, em Jerusalém. Vocês serão testemunhas. E testemunhas onde? Primeiro, em Jerusalém, ou seja, dentro de casa, né? O melhor campo missionário é dentro de casa. As primeiras pessoas que vão ser beneficiadas com o amor que está fluindo de nós são os nossos entes queridos. Então, aqueles obreiros, aquelas pessoas que são excelentes na igreja, porque servem em tudo, atendem tudo que o pastor fala, são super educadas e gentis no seu trabalho, mas são péssimos filhos em casa, péssimas esposas, péssimos maridos. Não entenderam que primeiro nós somos testemunhas em Jerusalém. O nosso primeiro campo missionário, digamos assim, é dentro de casa. Há um raio de ação da testemunha. Primeiro Jerusalém, depois um pouquinho mais longe, a sua vizinhança. A Judeia, a gente pode entender que são os vizinhos, é a vizinhança que está perto da gente ali, né? Samaria, você já saiu do seu estado. Digamos que Jerusalém, eu estou aqui no Porto, Jerusalém é o Porto. Judeia pode ser Gaia. Samaria já é o Algarve, digamos assim, né? Ou o Alentejo. Os confins da terra, pode ser África, pode ser Brasil, não é? E aí também é interessante a gente parar e analisar o contexto geográfico daquela época. Essa palavra está sendo dada para um povo que morava no Oriente. Então, o centro, para eles, o centro da terra ali era aquele lugar. Jerusalém é o começo de tudo. Onde eles poderiam entender que eram os confins da terra? Confins da terra podia ser o Brasil. Podia ser Portugal. Não é? Porque para eles o início de tudo era ali. Muitas vezes nós pregamos isso e nós achamos que os confins da terra é lá onde eles estão. Para nós o centro é aqui e os confins é lá. Né? Mas houve uma dilatação nesse entendimento. Hoje, nós temos uma visão de mundo que as pessoas naquela época não tinham. Você consegue imaginar onde está a Oceania, não é? Onde está a Austrália, onde está a Suíça, onde está a Turquia? Quando alguém fala assim, eu estou a falar da Grécia, na sua cabeça imediatamente tem um mapa que já está definido, você sabe onde está a Grécia. Eu estou falando lá do Canadá, você sabe. Mas naquela época não existia isso. Eles não tinham esse mapa, eles não tinham conhecimento desse mundo como nós temos. Então, quando o Senhor Jesus disse, vocês serão testemunhas até os confins da terra, onde é um desconhecido. Então, aceitar esse comissionamento exigia coragem. Para onde eu vou? Vou entrar num barco, não sei nem onde vai dar isso. Estou indo para obedecer à ordem do Senhor Jesus. Então, nós precisamos olhar para trás, nesse sentido
de entender o que os nossos irmãos no passado passaram. O que eles fizeram para plantar a semente, as primeiras sementes do Evangelho, para dar origem, para dar fundamento para essa igreja crescer. E o que nós fazemos hoje? Porque é impossível você ver o passado e não olhar para o presente. E não se vê, isso aqui é um espelho para a gente. Você olha e pensa assim, tá, diante disso, o que eu estou fazendo? Eu recebi o Espírito Santo? Eu tenho esse poder? Eu testemunho? Eu sou essa testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra? Se Jesus me mandasse agora para o último dos últimos lugares desse planeta, eu iria, porque isso é uma possibilidade que existe, é real. Foi uma ordem que ele deu, vocês vão para os confins da terra. Então, a qualquer momento, Jesus pode nos escolher para os confins da terra. E, por fim, para terminar, através do poder do Espírito Santo, e somente através do poder do Espírito Santo, nós conseguimos falar de espírito para espírito. Eu comentei isso com algumas pessoas, eu até já escrevi sobre isso. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da falta, que causa falta de frutos do nosso trabalho. Muitas vezes nós estamos trabalhando e quando nós pregamos, nós não estamos falando com o Espírito. O Espírito, lembra da constituição humana? Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, segundo o livro de Tessalonicenses, lá Paulo fala dessa divisão. Ele não fala corpo, alma e espírito, ele fala espírito, alma e corpo. Do mais importante para o menos importante, essa é a ordem, né? E a parte do corpo, todo mundo já sabe o que é. A parte da alma, nós sabemos que é a parte, muitas vezes, ligada aos sentimentos, às emoções. A parte do espírito, que é a parte mais nobre, é a parte que se comunica com Deus, é a parte que se relaciona, que tem ligação com Deus. Se não for pelo Espírito, ninguém consegue se comunicar com Deus. Por isso que a palavra de Deus, ao ser pregada, ela deve ser pregada através do poder do Espírito Santo para alcançar o espírito daquela pessoa. Nós temos que falar de espírito para espírito. Se você fala com a alma, você vai com os sentimentos, com as emoções, e é muito fácil falar com a alma. Você vê a música, os cantores sabem muito bem como falar com a alma, não é? É fácil você compor uma música, principalmente músicas que falam de saudade, de traição, que mexe com as emoções e as pessoas são tocadas. Elas escutam aquela canção e elas entram naquele mundo de melancolia, de tristeza, porque as canções, o cinema, a literatura fala muito com a alma. Você vai a uma livraria, a maior parte dos livros, os temas são romance e ficção, porque as pessoas querem ler coisas que encham a sua alma, o seu coração de gozo, de êxtase, de sentimentos. Elas querem coisas que produzam sentimentos, mas a palavra de Deus não fala com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A palavra de Deus fala com o nosso espírito, mas só vai conseguir pregar a palavra assim, de forma espiritual, quem está se movendo no mundo espiritual, através do Espírito Santo. Muitos pregadores, muitas pessoas que têm pregado a palavra estão pregando de alma para alma. E aí você não vê o resultado, você não vê fruto. As pessoas vão até chorar no culto, elas vão se sentir, de certa forma, comovidas, envolvidas, mas elas não vão se converter, não haverá ali entrega genuína, decisão por Jesus que dure permanentemente. Vai ser algo que vai durar por um tempo, como aquela semente que nasce entre os espinhos, né? Ela germina, mas ela morre logo. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo,
Porque só o Espírito Santo vai nos dar condições de falar com o espírito da outra pessoa. Eu não estou aqui para falar com a sua alma, estou aqui para falar com o seu espírito. E se essa palavra penetra no espírito, ela te levanta, ela te acorda, ela te desperta espiritualmente. Você não consegue ficar dormindo. Se a palavra fala com o seu espírito, você começa a sentir um fervor dentro sabe, dentro de si, dentro do seu íntimo. Isso inflama. Te inflama de tal maneira que você muda a sua vida, que você toma uma decisão. Então, a palavra, quando alcança, atinge o espírito, ela leva a pessoa a tomar uma atitude. Então, nos mover no poder do Espírito Santo nos capacita a falar de espírito para espírito. E isso não tem preço. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue. Nós temos muitos, no mundo, há muitos pastores, mas quais conseguem falar assim? Nós temos muitos obreiros, muita gente pregando. A internet está cheia de pregadores, mas quem está falando com o Espírito? Quem está falando com o Espírito? São esses que vão ter resultados espirituais.